Olá, tudo bem? Enfim, saiu o tão esperado pacote fiscal de governo, com o ajuste das despesas sendo prometido de 2025 até 2030, totalizando nas contas do governo uma economia da ordem de 325 bilhões de reais. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses números, na medida em que as premissas que estão relacionadas a eles não foram divulgadas. Então é muito difícil a gente fazer uma conta ao contrário, uma engenharia reversa, e entender se as estimativas do governo fazem sentido ou não. Olhar para prazos mais longos não faz tanto sentido no Brasil. Infelizmente, a cada 2, 3 anos tudo muda. Então falar de economias tão grandes em horizonte tão longo de tempo não nos parece muito razoável. Focando na análise de 2025 e de 2026, o governo promete uma economia de mais ou menos 72 bilhões de reais, com aproximadamente 30 bi no primeiro ano, 2025, e 42 bi no segundo ano, 2026. Essa economia está separada em dois ritos diferentes de aprovação no Congresso. Você tem um pedaço que é uma PEC, um projeto de emenda constitucional, e você tem um outro pedaço que é uma aprovação de um projeto de lei complementar. Eles têm ritos um pouco distintos, ambos são bicamerais, mas têm ritos e velocidades que são um pouco diferentes. A gente tem que separar um pouquinho os escopos em cada uma delas. E a questão objetiva aqui é o seguinte: grande parte da economia que o governo promete tem alguma relação com medidas administrativas e de pente fino. Pente fino que tem sido recorrentemente prometido pelo governo e no final acaba entregando bem menos do que se supunha. Tem espaço sim para medidas de ajuste administrativo que diminuam excessos de concessões de alguns benefícios, de seguro-desemprego, abono, esse tipo de coisa. Mas, de maneira geral, ainda é um tom um pouco mais técnico, mais operacional do que seria necessário para fazer de fato um ajuste fiscal na economia brasileira. A questão estrutural, de fato estrutural, fica de lado. Você continua mantendo a ligação direta entre reajustes do salário mínimo e a concessão de benefícios e continua mantendo dentro de educação e saúde uma relação direta entre crescimento de despesa e aumento de receita. Então, essa parte que é mais estrutural, o pacote é completamente mudo a respeito dela. A questão mais importante dentro do pacote é a mudança no rito de reajuste real do salário mínimo. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O primeiro ponto é que a redação é um pouquinho dúbia. Então a gente consegue entender os limites, o mínimo 0,6% de crescimento real e o máximo 2,5% de crescimento real ao ano. Isso é exatamente a mesma coisa que você tem no crescimento das despesas no arcabouço. Mas qualquer coisa que está entre 2,5% e 0,6% tem interpretações um pouco dúbias a respeito de qual vai ser o ritmo de crescimento. Se é PIB de 2 anos atrás mais a inflação do ano anterior, ou se vai ser exatamente o número que sair do crescimento das receitas no arcabouço. Em princípio, é o segundo caso, mas não podemos cravar isso, pelo menos por enquanto, temos que ver como é que vai ser a tramitação e, de fato, o contexto e o conteúdo do texto que será levado ao Congresso. A questão aqui, talvez que seja mais importante para a gente ter em mente nesse caso em específico, é que pelo menos nesse horizonte curto, 25 e 26, o ganho dessa mudança de no mínimo 0,6 real, no máximo 2,5 real, é bem pequeno, na medida em que o PIB de 2023, que vai levar ao crescimento dos salários em 2025, e o PIB de 24, que levará a 26, são levemente superiores a 2,5. Então você junta isso tudo, de fato a economia não é tão grande nesse horizonte mais curto, que convenhamos é o horizonte que importa. A questão talvez mais importante disso tudo é que, a despeito do número do ajuste proposto pelo governo não ser um número pequeno, 70 bi em 2 anos não resolve o problema, mas ajuda, isso veio junto à sinalização de mudança no imposto de renda pessoa física, que só vai valer lá para 2026. Quando o governo faz isso, ele mistura as frequências. E é muito difícil você prometer ajuste fiscal quando, do outro lado, você está prometendo uma mudança na estrutura de receita da economia. O governo alega que a mudança do imposto de renda, que de novo só vale lá para 2026, vai ser neutra, na medida que ele vai criar outras faixas de contribuição, especialmente sobre os mais ricos, com detalhes que ainda continuam em aberto e vamos descobrir ao longo do ano que vem. Mas a questão não é exatamente essa. A questão é que, mesmo que isso seja fiscalmente neutro, macroeconomicamente não é.
na medida em que você está liberando renda disponível na classe média. E essa classe média vai ter uma propensão maior a consumir bens e serviços do que os ultra-ricos. Isso traz pressão inflacionária, isso traz pressão sobre a demanda agregada no curto prazo, e mesmo que, em termos fiscais, você consiga, de alguma forma, chegar à neutralidade, o equilíbrio macroeconômico é um equilíbrio de maior pressão de demanda. Chegaremos, portanto, em 2026 com todos esses temas em discussão. A questão da reforma tributária, a questão do ajuste de despesas e a questão da mudança nas faixas do imposto de renda. É um ano que vai ser um ano muito difícil por ser um ano de eleição. E até lá, durante 2025, teremos inúmeras discussões e batalhas no Congresso para chegar aos termos finais desse ajuste. Junto a tudo isso, criou-se muito ruído. E não é à toa que a taxa de câmbio foi parar no 6 e que a taxa de juros a mercado subiu já para cima de 14,5% de Selic no meio do ano que vem. O que era para ser um momento bom para o ajuste macroeconômico, para a redução das despesas na economia, se transformou num momento em que fica claro que a política fiscal, a política monetária e a condução da política econômica no Brasil, de maneira geral, estão agora num momento de extrema confusão. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.